Boa noite, bom dia, boa tarde, muchachas e muchachos tricolores, amigas e amigos do peito, do coração. Eu sou o Felipe Guimarães, aqui é o canal Ligado no Flu, falando preferencialmente sempre do nosso Fluminense Futebol Clube, o único clube do mundo original, clube tricolor. Meus amigos e minhas amigas, hoje pela manhã, por volta de 5 horas da manhã, eu acordei. Estou gravando esse vídeo aqui no dia 10 de agosto de 2021, uma terça-feira. E acordando hoje para trabalhar, eu estava pensando em fazer um vídeo falando sobre Mário Bittencourt, Paulo Angione e Roger Machado. Eis que saio de casa para o trabalho e vou trabalhando e recebo uma notificação do GE. Globo, também conhecido como Globoesporte.com, falando de uma reportagem do que aconteceu no dia 9 de agosto de 2021, também conhecido como ontem, segunda-feira, um dia após a vexatória derrota para mais um time da zona do rebaixamento, que foi o América Mineiro, lá em Minas Gerais. E nessa matéria do GE. Globo, fala justamente o seguinte. Sacanagem, agora saiu aqui. Roger enfrenta a primeira turbulência no Fluminense e vive pressão interna antes de decisão pela Libertadores. Tá bom? Então, diz aqui na matéria, depois de um começo lá falando de várias outras coisas, diz aqui a matéria o seguinte. A segunda-feira após derrota para o América Mineiro no Independência foi movimentada no CT. Saíram os jogadores e entraram os dirigentes. Mário Bittencourt e Paulo Angione se reuniram com o Roger Machado para fazer uma reunião, e essa reunião em tom de cobrança, tá? Cobrança por resultados e cobrança por um melhor futebol, tá? A matéria diz também o seguinte, que o técnico Roger Machado, Roger Machado continua blindado e no comando da equipe, tá? Mas qualquer tropeço na partida pode mudar o panorama do técnico, que tem 57% de aproveitamento na temporada. Lembrando que, somando os jogos de campeonato carioca também, mas no Campeonato Brasileiro, apenas no Campeonato Brasileiro, o Roger Machado tem 40% de aproveitamento com o Fluminense, tá? E aí, meus amigos, falando sobre isso, tá? Sobre essa matéria aqui do GE, que diz, né, que o Roger está blindado, só que qualquer tropeço pode encurtar a passagem do treinador nas Laranjeiras, tá? Do treinador não, do Roger Machado. Por quê? Eu não chamo o Roger Machado mais de técnico e treinador. Às vezes pode sair aqui pelo hábito, mas ele não é, para mim, nem técnico nem treinador de futebol, tá? Mas não vou falar sobre ele por enquanto, tá? Eu vou falar sobre a parte de cima, a parte do comando do clube, a parte gerencial administrativa do clube, tá? Então é o seguinte, vamos falar sobre, e vocês vão entender o que eu quero falar, o que eu queria falar e está relacionado na matéria. Primeiro, Mário Bittencourt, presidente eleito do Fluminense, pós uma das piores gestões que o Fluminense já teve, que foi com Pedro Abad. Ele se candidatou a presidente junto com o Celso Barros, ex-presidente da Unimed, que foi patrocinadora do Fluminense por longos 15 anos. E tivemos épocas áureas aí, times muito bons. E em 2019, o Roger afastou o Celso Barros por conta da queda de braço que houve para a demissão do Fernando Diniz, que o Mário, inclusive, já tinha disse agora recentemente, numa entrevista ao próprio GE. Globo, que não gostaria de ter demitido o Diniz, porque ele acreditava ainda que o Fluminense pudesse vencer mais jogos e sair da zona do rebaixamento, né? E os jogadores também na época reclamaram das constantes
visitas do Celso Barros, da forma que ele tratava os jogadores, falava com os jogadores, aquilo passou a incomodar, e o Mário Bittencourt resolveu afastar o Celso Barros, e ele próprio, Mário Bittencourt, como presidente do clube, resolveu também assumir a vice-presidência de futebol. Vice-presidência essa que não é novidade para o Mário. O Mário, lá em 2017, 2016, se eu não estou enganado, o Mário já tinha sido vice-presidente na gestão do Peter Cícero. Uma gestão também muito temerária, com muitos problemas, mentiras inclusive, dizendo que o clube estava saneado financeiramente, sem dívida, quando foi tudo muito mentiroso. E o Mário, nesse primeiro cargo dele, nesse primeiro contato dele com o futebol, já trabalhava no Fluminense como advogado, tá? Ótimo advogado, inclusive, que ele é, profissionalmente falando. Isso é o que eu leio, eu não conheço profissionalmente o Mário, de verdade eu não conheço. Mas ele, como vice-presidente de futebol, ele fez contratações bem questionáveis, tá? O Vinícius Vina, está no Ceará hoje, foi um achado dele, tá? Foi um achado. Mas o Wellington Paulista, nós aqui já sabíamos que era fraco, tá? E tiveram outros jogadores que agora, sinceramente, eu não vou lembrar, mas muitos jogadores contestados, tá bom? E aí o Mário, ele abraça o comando do futebol, tá? O Mário entra no vestiário, conversa com o jogador, bate papo com o jogador, tem esse bom ambiente no vestiário. Só que você tendo um bom ambiente, às vezes, em alguns momentos, você vai precisar cobrar o jogador. E aí, como você cobra um amigo seu? A questão toda é o seguinte, o Fluminense tem questão financeira, problema financeiro? Tem. Pode ficar devendo salário uma hora ou outra? Pode. E aí o Mário quer administrar isso como? Sendo amigo de jogador, sendo parceiro de jogador? Eu não concordo com isso. Presidente é presidente, você pode falar com o jogador, conversar. Só que você tem que cobrar, exigir. Quem manda no clube é o presidente. E aí quando der merda, quando feder a merda, você tem que ir lá cobrar. E aí vai ficar difícil você conseguir cobrar um cara que virou teu parceiro. Como é o caso do Nenê, do Fred e de outros ali dentro do vestiário. Então o Mário deveria delegar esse poder a um vice-presidente experiente, com bagagem e lastro no futebol. Não ele abraçar essa causa. O Mário tinha que se afastar do vestiário. O Mário tinha que se preocupar em sanear a dívida do esporte olímpico e do social, que dá prejuízo para o futebol do Fluminense, que é o carro-chefe do clube, o nome já diz, é Fluminense Futebol Clube. O social tinha que se pagar, o esporte olímpico tinha que se pagar e não tirar dinheiro do futebol. Do dinheiro de transmissão de televisão, patrocínio, de camisa. Cada um tinha que... O centro de custo tinha que ser a parte. E acaba não sendo. O Mário tinha que fazer isso, gerir essa parte. Ele pode ir no vestiário, lá no CT? Claro que pode. Ele é o presidente. Mas não tem que ser amigo de ninguém. Ele tem que delegar isso para o vice-presidente de futebol. E cobrar do vice-presidente. Tá? Essa é a minha opinião. E aí quer fazer essa administração, entendeu? De parcimônia, de amizade, que pra mim não cabe. Pra mim não é legal. E aí vamos falar sobre Paulo Angione. Um cartola velho, ultrapassado, não se modernizou, a mesma linha de pensamento do Mário, inclusive o Paulo Angione, ele foi responsável pela contratação do Ganso, num contrato de 5 anos, que tá aí, uma porrada de gente não gosta do Ganso, e ele joga mal vários jogos aí, a gente fica puto da vida, que tem que aturar o Ganso por mais de 5 anos, senão tem que torrar uma grana absurda com ele para rescindir o contrato e mandar o cara embora, entendeu? Aí, porra, aí o Mário Angione, aí traz Nenê, Casares, já tendo o Ganso, quer dizer, o Nenê já tava, e o Ganso também, aí traz Casares, aí o Mário Angione trazem o Wellington e o Hudson, porque o Hudson foi pro São Paulo, tinha promessa. Promessa é o cacete, porra. Promessa é o cacete. Pô, o Wellington é uma baranga. Pô, o Hudson só jogou bola em 2014. 2018, 17, sei lá, nem lembro o ano que foi campeão da Copa do Brasil com o Cruzeiro. Depois não jogou uma porra nenhuma, se fosse bom não tinha saído do São Paulo. O São Paulo não vai liberar de graça jogador bom. Não é de hoje isso, desde a década de 90.
Então, quer dizer, o Angione, a mesma cabeça do Mário, tá? Parecida, de ser amiguinho de jogador, parceiro de jogador, e na hora de cobrar, como é que faz? Aí, vou falar do Roger Machado agora. Aí vem virar aqui a minha análise do Roger, falar sobre o Roger, em cima da matéria do GE. Globo. Porque é o seguinte, o Roger Machado, quando ele começou no Grêmio, pessoal, de verdade, vou tentar falar a última vez sobre o Roger, tá? Vou tentar falar a última vez sobre o Roger. O Roger Machado, quando começou no Grêmio, começou apresentando um bom futebol, apesar de erros. E não sei se vocês sabem, o Roger tinha deixado o Arthur, meio de campo, foi campeão com o Renato Gaúcho, estava no Barcelona e agora está na Juventus da Itália. Ele estava dispensando o Arthur. Dispensando o Arthur, para ver já como o Roger já não gosta do bom futebol. Apesar do que, o Roger pegou o Grêmio muito mal, subiu com o nível do Grêmio, levou o Grêmio para a Copa Libertadores, tá, de 2017, isso foi em 2016, levou o Grêmio para a Copa Libertadores. O Renato pegou um bom trabalho deixado pelo Roger, de futebol, de toque, de time propositivo, tá? Só fez alguns encaixes ali, foi campeão da Libertadores, e quando o Roger foi anunciado, eu queria aquele Roger, porque o Roger do Atlético Mineiro, apesar da Libertadores boa, estava contestado no Brasileiro. O Roger do Atlético Mineiro estava contestado no Campeonato Brasileiro, mas fez uma boa Libertadores. O Roger, no Palmeiras, estava bem na Libertadores, mas foi contestado no Campeonato Paulista. Quando ele disse que perder clássico é normal, dizem nos bastidores que foi esse o motivo da demissão dele. E no Bahia, ele pegou um Bahia mal, criou um sistema de jogo reativo, levou o Bahia para a parte de cima da tabela, livrando o Bahia do rebaixamento em 2019, só que em 2020 ele entregou o Bahia, se não for na zona de rebaixamento, que eu não lembro, próximo da zona do rebaixamento, foi demitido. E o Roger que veio para o Fluminense foi esse o Roger do Bahia, que não era o que eu queria. Eu não queria o Roger. O meu treinador, eu falo brasileiro, já que o Mário não quer técnico estrangeiro, o meu treinador brasileiro seria Dorival Júnior. Porque em 2013 o Dorival nos livrou do rebaixamento e depois em 2014 ele foi mandado embora. Não renovaram o contrato com ele. Tá? Agora, tem o Gabriel Heinze, que está fora, argentino, fez um bom trabalho na Argentina, entendeu? Estava nos Estados Unidos, não conseguiu fazer um bom trabalho, cairia bem no Fluminense, mas o Mário não vai querer. Enfim, o Roger é fraco. O Roger é um treinador ruim. Ele pode até ser uma boa pessoa, um bom marido, um bom pai, um homem responsável. Foi um bom jogador de futebol, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores, profissional, sempre se cuidou, tá? Mas o Roger como técnico de futebol, treinador, não existe. É fraquíssimo, limitadíssimo, não entende nada. Cabeça dura, teimoso. Só tem um esquema. Não muda o esquema, não faz variação de esquema. Diz que faz dentro de campo e não faz, é mentira. O time só joga da mesma forma, os dois laterais se matando para correr atrás do lateral do time adversário, e os dois do meio de campo ali, Iago e Martinelli, correndo que nem dois malucos, dois cegos em tiroteio. Não muda o esquema, teimoso. Então, o que acontece? Ele não pediu para vir para o Fluminense. Aí, o erro de Angione e Mário Bittencourt, fazendo um contrato de 2 anos com um técnico limitado desse. Estava imaginando que poderia dar certo? Estava imaginando que poderia dar certo. E eu estava torcendo, mesmo não sendo o treinador da minha preferência. Eu estava torcendo, só que não. Está muito difícil. Está muito difícil com o Roger. Como eu falei ontem, eu não vou ficar falando fora Roger. Não vou, porque eu acho que o Mário não vai demitir. Mas depois disso aqui, eu acho que o Roger... Aí você imagina, o cara chegou hoje, terça-feira, para trabalhar, sabendo que se não ganhar, se perder para o Barcelona no jogo de ida, no Maracanã, da Libertadores, vai ser mandado embora. Com tesão que o cara entra. Mas ele também tá pouco se lixando, sabe por quê? O Fluminense vai ter que pagar para ele 1 ano e 4 meses de contrato. O contrato dele vai até 2022. Mais um erro de gestão do Mário.
Mais um erro de gestão do Paulo Angione. Primeiro que tinha que contratar um técnico bom, decente pro Fluminense. Não é torrar dinheiro com Hudson, Wellington, Casares, Ganso, Nenê, Danilo Barcelos, Luca, Matheus Ferraz. Pega a porra desse dinheiro todo, paga um técnico melhor. E usa os moleques da base. Mistura os moleques da base. Mistura com o Fred. Mistura com o Nenê. Que não dá é para você ficar aturando o Roger na beira do campo, gritando e assoviando, sem saber o que fazer com o time. Literalmente, um técnico de uma nota só. Ele está regendo lá a sinfonia dele e a mesma nota sempre. 90 e poucos minutos, 100 minutos de jogo de futebol. Não dá, não tem condição. Errou o Angione, errou o Mário, principalmente por ser o presidente. E o Roger tem culpa? Tem, porque é fraco. É horrível. Ele tinha que se auto-avaliar e dizer, pô, eu estou mal, vou me reciclar, ou então vou mudar o time. Ter peito, ter disposição, ter coragem para mudar o time. Barrar Nenê e Fred. Ou barrar só o Nenê e jogar só com o Fred. Botar o André no meio de campo. Jogar com Gabriel, Luiz Henrique e Fred na frente, com o André Martinelli e Iago no meio. Ou então, fazer que nem ele fez contra o Ceará, que o time jogou bem, por uma infelicidade, o Fluminense não ganhou aquele jogo, mas o goleiro do Ceará foi o melhor em campo. Quando ele jogou com o Caio Paulista pela esquerda, o Luiz Henrique na direita e o Gabriel centralizado. Apesar de eu não ter achado que o Gabriel tenha jogado bem, mas o Fluminense foi praticamente perfeito. E o André no meio. E o André e o Iago no meio. O time estava bem distribuído em campo, correndo bem, com disposição, e o Fred se machucou, até porque eu acho que quis acompanhar o ritmo dos moleques. Então, se o Fred não aguenta o ritmo dos moleques, você bota o John Kennedy, porra. Porque Abel Hernandes é um bosta também, é outra merda que eu esqueci de falar aqui de alto salário. Então, tá tudo aqui, rapaziada, tá tudo aqui. Mário e Angione estão vendo a merda que fizeram, mais cedo ou mais tarde vai acontecer a demissão do Roger. Quem vem pro lugar dele, não faço nem ideia, isso não é problema meu. Eu tô aqui para analisar e dar minhas opiniões e debater com vocês, conversar com vocês. Eu gostaria do Dorival Júnior, mas o Dorival não vai querer aceitar, sabe por quê? Ele não vai permitir que o Mário Bittencourt entre em vestiário ou se meta no trabalho dele. Se é que o Roger permite que o Mário se meta no trabalho dele. Mas entrar no vestiário com a assiduidade que o Mário entra, o Dorival não vai permitir. Por isso que eu acho que o Dorival não vem pro Fluminense, até porque ele já negou o Fluminense umas 3 vezes. Tá? Mas vai que de repente ele aceita. Se aceitar, ele vai impor e o Mário vai aceitar. Se ele aceitar o convite, o Mário vai compreender que ele, Dorival, não quer que o Mário entre no vestiário para ficar pulando com o time. Tem que ter profissionalismo. Não é brincadeira. O Mário está fazendo um bom trabalho nas finanças do clube, pagando o salário em dia. É obrigação? É. Mas para um clube com problema de arrecadação, está sendo merecedor de aplausos. Mesmo sendo obrigação. Só que também tem a outra parte, como eu falei anteriormente. A parte do déficit com esportes olímpicos e o social do clube. E pagando salário alto, uma porrada de jogador merda dentro do elenco. Como eu citei, tá? O Angione tinha que sair do Fluminense. Mesmo sendo afilhado do padrinho de casamento do Mário, sei lá o quê, sair do Fluminense. Bota um cara mais jovem ali, com um pensamento diferente, com outra cabeça. Bota um vice-presidente de futebol para trabalhar com esse gerente executivo de futebol. 2 cabeças novas, entendeu? Para conseguir mesclar decentemente o jovem valor da base com o jogador mais experiente. E que esse jogador mais experiente, como o Nenê, por exemplo, não sai dando biquinho em placa de publicidade quando é substituído. Porque o Fred, que é muito maior que você, Nenê, ele sai e não reclama. Seu falso ídolo. Então é isso, meus amigos. Essa é a opinião. Roger na Berlinda, tá? E aí minha opinião sobre Mário, Angione e o próprio Roger Machado. Um beijo grande a todos, um forte abraço. Por favor,
deixa o joinha ou deixa o dislike, se inscreva no canal, clique no sininho, ative as notificações, compartilhe com toda a sua comunidade tricolor, para dar uma força aqui pro amigo, tá bom? Valeu! No mais, vence o Fluminense. Vamos que vamos, torcendo sempre pro Fluminense. Nós torcemos para o Fluminense, não torcemos para presidente, nem para executivo, nem para treinador. Torcemos para o Fluminense Futebol Clube. Fui.